Então chegou a hora da gente criar o nosso DNS autoritativo. Então primeiro eu vou contextualizar aí esses passos que a gente vai ter que seguir, depois a gente passa para a parte prática, ok? Então para instalar um DNS autoritativo interno, precisamos instalar primeiro o bind. Existem 4 arquivos principais na configuração do bind que estão no diretório /etc/bind, que são o named.conf, contém as diretivas include, que chama os arquivos named.conf.default-zones, o named.conf.local e o named.conf.options, ok? Cada um deles eu vou falar aqui agora. O named.conf.default-zones é o arquivo de configuração das zonas padrão, como por exemplo os servidores raiz, localhost, etc. O named.conf.local é o arquivo de configuração das zonas locais que usaremos para definir o domínio. É nesse arquivo que a gente define os nossos domínios locais. O named.conf.option é o arquivo de configuração das opções do bind, que a gente vai ver depois se a gente quer fazer com que ele consulte outros arquivos, outros servidores DNS, tá, ou não. Um detalhe importante que pode sabotar seu laboratório: quando o Ubuntu Server reinicia, todas as configurações do resolve.conf são substituídas. Para evitar isso, vamos desabilitar o serviço systemd resolved.service. Isso é um probleminha chato. Sempre quando você reinicia o servidor, ele volta com as configurações, por exemplo, dos servidores DNS que são apontados lá pelo seu roteador principal, ok? Isso é chato, principalmente quando você vai configurar um servidor. Então, para desabilitar isso, a gente digita systemctl stop systemd-resolved.service para parar o serviço, systemctl disable systemd-resolve.service. Na verdade, não precisava nem do stop. Então você vai dar esses dois comandos, vai reiniciar, ou seja, ele vai parar de substituir lá as configurações do seu resolve.conf. Tá? Depois a gente remove o link simbólico do resolve.conf e cria um arquivo resolve.conf. Como você está vendo aí, remove/etc/resolve.conf, e a gente vai criar um resolve.conf, vi/etc/resolve.conf, e vai definir aí o domínio ava.br, o search ava.br e o name server 127.0.0.1, que é o localhost, ou seja, ele vai fazer as requisições para o servidor bind que está hospedado aí no servidor local. Então o domain é para definir o domínio e o search para completar as requisições de um host. Tá? Então se você colocar, por exemplo, só o nome do host, ele vai autocompletar com o restante do domínio, né, que é o ava.br. Então, por exemplo, você digita lá ping www, ele vai completar com o .ava.br. Então vai ficar www.ava.br. Para isso que serve o search. Todo servidor tem que ter um IP estático na rede, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai configurar a placa de rede para ela ter IP estático e não pegar de um servidor DHCP. Então tá aí, eu entrei no etc/netplan, que é onde os Linux novos concentram ali a configuração das suas placas de rede. A gente vai editar o arquivo 00installer-config.inl e vai definir as configurações da placa de rede dessa forma aí. Depois a gente vai digitar netplan try e depois netplan apply. Você pode digitar diretamente netplan apply, se tiver tudo direitinho ele vai definir lá o novo IP da placa de rede. Configurar o arquivo de zona do domínio, a gente vai entrar no /etc/bind e configurar o domínio propriamente dito. Então a gente vai editar o arquivo named.conf.local, vai definir a zona, ava.br, type master, que é o tipo de servidor, tá, que é o mestre, então, e depois vai definir em que arquivo vai ficar as configurações de domínio, e vai ficar no /etc/bind/db.ava.br. Uma observaçãozinha é que pode-se colocar as configurações de zona no arquivo named.conf.default-zones, tá? Você pode fazer isso, lá no finalzinho você coloca essas configurações lá no finalzinho, mas o Ubuntu, né, o pessoal do Ubuntu lá resolveu dividir os arquivos e essas configurações ficam no named.conf.local, então é bom seguir lá o padrão. Configurar o domínio, a gente vai copiar o arquivo db.local
onde já tem pré-configurado ali algumas informações, tá? Então aproveita as configurações do arquivo, vai editar o db.ava.br, tá? E vai colocar aí as novas informações, onde tem localhost, trocando por ava.br. Então vai ficar ali, ó, ava.br, root.ava.br, ponto, né? Sempre botando ponto no final ali. A gente vai aproveitar os valores do serial, refresh, retry, expire e negative cache TTL. Depois a gente vai dar uma olhada e ver o que cada uma desses valores significam e suas funcionalidades, e a gente vai mudar também algumas delas, ok? Mas de início vamos deixar assim. E de resto vão ser só essas mudanças aí. A gente vai inserir novos hosts, tá? Que são o www, o mail e o IPC1, com os respectivos IPs, como você está vendo aí. E vai reiniciar o sistema com systemctl restart named.service. Então agora vamos testar para ver se o servidor DNS está resolvendo os nomes do nosso domínio. Então para isso a gente vai pingar esses nomes para ver se eles são resolvidos, tá? Ele não vai responder o ping, tá? Mas ele é obrigado a resolver esses nomes. O que é o resolver? É informar ali o IP de cada um desses nomes. O DNS resolve os nomes dos hosts internos, porém não consegue resolver nomes de hosts externos à rede. Para isso devemos configurar um servidor forwarder. E com o servidor forwarder, nada mais é do que passar a bola para outro servidor DNS, caso ele não consiga resolver. A gente vai editar o /etc, /bind, /named.conf.options, tá? E vai incluir ali os forwarders, tá? Que são o DNS primário do Google e o secundário do Google. E a partir daí ele passa a resolver tanto os nomes dos hosts internos nesse domínio, tanto os externos, tá? Que são os domínios lá que estão registrados na internet. Como padrão, o bind já é pré-configurado para atuar como servidor recursivo, né? A gente já viu o que é recursivo. Recursivo é o servidor que, quando não consegue resolver determinado domínio, ele busca essa resposta em outros servidores, né? Agora vamos dar uma olhada nas diretivas de configuração do arquivo db.ava.br. Então a gente começa lá com o $TTL 604.800. O que é isso, né? Isso é o time to live e define por quanto tempo em segundos um registro DNS pode ser armazenado em cache por servidores recursivos, como os do Google DNS, Cloudflare e etc., ou clientes antes de ser atualizado. Essa diretiva evita consultas desnecessárias ao servidor autoritativo, melhorando a eficiência. Se um registro for alterado no servidor DNS, os resolvedores externos só atualizarão o seu cache após o TTL expirar. Nesse caso, 604.800 segundos equivalem a 7 dias, o que não é uma boa métrica. Geralmente é usado 86.400 segundos, que equivale a 24 horas, padrão para todos os registros DNS. Então, o que acontece? No nosso caso, a gente configurou o nosso domínio com TTL 604.800, então os servidores lá recursivos, como os do Google, né, só vão consultar o nosso DNS depois de 7 dias. Né? E isso não é legal, porque a gente pode fazer alterações no nosso domínio e o Google vai ficar com informações desatualizadas. Então o mais interessante seria a gente colocar o $TTL para 86.400 segundos, né, que equivale a 24 horas, que é o padrão lá de todos os DNS. Serial é o número de série, indica a versão da zona DNS. Sempre que a zona é alterada, o serial deve ser incrementado, geralmente no formato ano, mês, dia e um número sequencial, né? Onde XX é um contador sequencial. Servidores secundários verificam esse número para saber se precisam atualizar sua cópia da zona. Nesse caso, o serial é 2, mas poderia usar o exemplo 2025-04-1301 como serial. 2025 é o ano, né? 04 é o mês, 13 é o dia, e um número serial a gente vai alterando ali conforme vai fazendo atualizações lá nos dados do domínio. Então a gente vai alterar isso aí também depois, para a gente ver como fica. Refresh, atualização, define um intervalo em segundos em que um servidor DNS secundário verifica se há atualizações no servidor primário. Por exemplo, se o refresh for de 86.400, que é 24 horas,
o secundário consulta o primário a cada 24 horas para ver se o serial aumentou. Então o secundário vai lá e fica verificando para ver se o serial do primário aumentou. Se aumentou, ele vai lá e faz uma transferência de zona para que os dados do primário e do secundário fiquem sincronizados, né? Retry, tentativa de conexão. Se um servidor secundário falhar ao contactar o primário durante o refresh, ele tentará novamente após o tempo definido em retry. Na configuração, o retry é de 86.400 segundos, que equivale a 24 horas. O interessante seria um retry de 7.200, que equivalem a 2 horas. Acabou o período do refresh, ele vai tentar fazer essa conexão com o primário para ver se o serial aumentou ou não. Ele não conseguiu, então ele começa a fazer uma conexão no caso aí, de 24 em 24 horas, o que não é legal, né? Então a gente vai trocar para tentar essa conexão de 2 em 2 horas. Expire, expiração. O tempo máximo em segundos que um servidor secundário pode manter os dados sem contato bem sucedido com o primário. Se o expire for atingido, o secundário para de responder consultas para essa zona. Considera os dados obsoletos. Por exemplo, na configuração expire de 2.419.200 segundos. Isso quer dizer que se o secundário não conseguir contato com o primário em 28 dias, a zona expira. O valor ideal é de 1.209.600 segundos, que equivale a 14 dias. Se o secundário não conseguir contato com o primário durante 28 dias, a zona expira, ou seja, ele para de responder aquelas requisições daquela zona. Mas o valor ideal seria de 14 dias. Então, depois de 14 dias, ele para de responder as consultas daquela zona. Então, Negative Cache TTL. TTL para respostas negativas. Tempo em segundos que um resolvedor DNS ou servidor pode armazenar em cache uma resposta negativa. Exemplo, registro não existente e next domain. Por exemplo, na configuração está 604.800 segundos, equivalente a 24 horas. Então, se um cliente perguntar por um domínio inexistente, a resposta não existe, fica em cache por 24 horas. O interessante seria colocar um valor de 300 segundos, ou seja, 5 minutos. O cliente perguntou se um host existe naquele servidor DNS, ele respondeu que não, né? O host não existente. Se ele perguntar de novo, ele vai dar a mesma resposta se essa pergunta, né, no caso aí que a gente colocou, estiver no período de 24 horas. Okay? O que não é interessante, né? Vamos supor que já tenham colocado o host e agora o host já existe, né? Se essa resposta ficar no cache durante 24 horas, não é interessante. Então, o interessante seria colocar 300 segundos, ou seja, 5 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima com a prática, ok?